Está no ar o seu Bola na Rede, um programa mais do que especial, um programa feito com muito carinho para você. E eu quero agradecer a todos vocês que estão do outro lado e têm nos acompanhado de segunda a sexta. Você é nosso sócio cativo, fiel telespectador. E olha, programa imperdível porque hoje também tem um convidado aqui do Cruzeiro. Um convidado que eu vou te falar, viu? Importantíssimo, um convidado que tem uma representação perante a torcida do Cruzeiro muito grande, muito grande. E tem, assim, duelos, é o Atlético, tem o América também, o América que precisa se reabilitar. Então a gente vai falar de muita coisa, da rodada do fim de semana, da rodada de hoje do Galo contra o Santos na Vila Belmiro. Vai falar do Cruzeiro, que tem o Bahia amanhã. Vamos falar da rodada do fim de semana, que você vai ficar ligado de tudo em primeira mão. Ele, Jaime Júnior. Beleza, Brasil? Jaime? Seja bem-vindo. Muito bom ter aí. Hoje o negócio tá pesado do seu lado. É mesmo. Tá. Ai. Hoje você tá perdendo 2 contra 1. E eu vou te falar, tem um que era o seguinte. Quando ele começou nos vídeos assim sempre muito bem-humorados, muito legais, ele com uma identificação muito grande ao Cruzeiro, era aquele sujeito magrinho, mirradinho, contava aqueles cadinhos, toquinho, desse tamanhozinho. Agora tá parecendo um raposão, o homem tá bombado pra caramba, você vai saber quem que é. E aqui ele prometeu, deixou a Cris com a boca aguada, porque falou, vai ter comida, eu vou trazer comida, bebida pra todo mundo aqui sem tomar café, sem almoçar, eu também, acreditando que você ia alimentar a todos nós, você ia fazer o milagre da multiplicação do pão e nada. Você é um traíra, você não quer papo com você não. Acabou, aqui, Bauchita já não fala mais nada. Acabou, você já vai não vir, fala. semana que vem. Não, você já não fala mais nada, agora é ele. Eu vou até passar aqui para não fazer aquela coisa feia. Cuidado. De passar aqui por trás. Ele, Você vai tumultuar até na hora que eu apresento. Claro, mas ficou meio lá ele isso aqui, né? Não ficou, gente. Esse povo é muito maldoso, é muito preocupado, é muita quinta série. Aqui é um programa sério. E aqui ele, Valdir Vijão, uma das bandeiras, o homem de 500 mil, canal do YouTube que bomba. É um canal que faz muito sucesso, uma voz atuante, uma cobrança em favor do Cruzeiro. Ele que é um cara que, assim, nunca cria polêmica, ele não discute com ninguém. É, de todos os youtubers do futebol brasileiro, é o mais sereno e equilibrado. Quase que o Papa Francisco dos youtubers. Seja bem-vindo, Bijão. Ele ficou me identificando aqui, vai assim, olha, acho que ele tá falando a verdade, depois eu acho que é mentira isso que ele falou aí. Mas é realmente, né, tô aí com a caminhada de 12 anos de serenidade aí, sem causar polêmica na internet, é tranquilo. Falar de Cruzeiro é muito tranquilo e depois de 2019, mais tranquilo ainda. Nossa Senhora. Legal, então o programa hoje está muito movimentado, então só te lembrando, hein? Sexta-feira a gente vai ter um programa especial na sexta-feira e agora a gente vai pegar esse TP, hoje ele está me vendendo, já está uns 10-0 para esse TP. A gente vai entrar falando sobre o Cruzeiro que já pega e já tem aí um compromisso. Não é o Cruzeiro? Então deixa o Cruzeiro e vai entrar então com o Atlético. Hoje está aqui, está cheio de emoção. É porque choveu, ué. Você sabe o que acontece? Tem alguém lá dentro, coloca o Jaime. Aí vira outro, não põe o Jaime não, põe o Vijão. Então é assim, eu fico aqui, ó, sem saber para onde que eu vou. Então vamos começar falando do Atlético e te lembrando, sexta-feira tem um programa especial falando do título do Atlético Campeonato Mineiro. E semana que vem fique ligado porque tem um convidado muito, muito, muito especial. Se não der o bolo, tô levando fé que ele vai estar aí. Então falando hoje tem Jaime Júnior, Hulk e Neymar. Neymar e Hulk. E não tem Sampaoli do lado de lá, não tem nada. Tá aqui na tela, ó, vai colocar aqui na tela o confronto. E aí, 9h30 da noite na vila mais famosa do mundo. É um grande jogo sempre, né? Atlético e Santos, 2 grandes escolas do nosso futebol e com 2 grandes personagens, né? Com Hulk e Neymar, esse embate que promete. E eu espero que o Galo vença, né? Espero que dê galo na cabeça, que a gente conquiste a nossa primeira vitória, porque nós estamos precisando. E para vencer, pezinho na forma, minha gente, porque nosso time está criando oportunidades. Criar oportunidade não é o problema do Atlético. Entusiasmo, raça, disposição também não é problema do Atlético. A gente está vendo tudo isso em campo. Um time que é raçudo, um time que se entrega, um time intenso, um time que cria oportunidades.
mas está pecando na finalização. Espero que o Cuca tenha treinado bastante aí finalização com a turma, para a gente botar a bola na rede. E tomara que a bola decisiva do jogo caia no pé do homem, né? Porque se cai no pé do Hulk, a gente sabe que a chance de gol é muito grande. Bijão, é um jogo que você encontra um adversário, que cai um técnico, você ainda está sem técnico, vai um interino. A gente pega o Fluminense com o Marcão. Aí o Fluminense tem aquele bom começo, alguns caras que apagam incêndio, alguns que são bombeiros. Isso pode ser bom, pode ser ruim, porque eu entendo que tudo passa muito também pelo Neymar, né? Hoje, até a aprovação do técnico ali, sem o Neymar dar aval, não tem jeito. Mas isso pode ajudar ou pode prejudicar você não saber quem que é o homem que manda? Quando tem mudança de treinador, a gente fica sempre sabendo, ou vai ajudar demais ou vai atrapalhar, né? Cruzeiro, como exemplo, tem isso, né? Ficou trocando treinador, mas ainda não engrenou. O time do Santos já estreou o campeonato, perdendo o Bahia, do Vasco, na verdade, né? Empata com o Bahia, depois perde para o Fluminense. Mas você está falando do Neymar. O Neymar é o cara do Santos. Mas se tratar o Santos hoje só com o Neymar, não vai ter nada, não. Porque o Neymar ainda, né? Não tá essa coisa. A gente baseia o Neymar na história dele, tudo que ele fez no futebol, mas o Neymar, no momento, não é aquele Neymar que todo mundo conhece que pode fazer a diferença. Aí é uma vantagem pro Atlético, nesse sentido de o Santos ainda não ter esse contrato, tá nessa bagunça danada, mas acredito eu que, jogar na Vila é sempre muito difícil, é sempre muito complicado. E o time do Santos não é só Neymar, você tem Guilherme ali, que é um outro cara que destaca ali na frente, tem Soteldo, tem jogadores que podem fazer essa diferença. Que às vezes o Soteldo até hoje não joga, não. Ele tá até fora, né? Mas é um jogador, eu estava vendo ontem o pessoal lá no Sul, muito torcedor, falando isso que você disse. Eu acho que houve uma cobrança excessiva, talvez até o extracampo, e de repente o pessoal lá no Sul com saudade dele. Então você falou certo. Ele é um jogador arisco. Especulações do Cruzeiro teve. Eu queria um Soteldo no Cruzeiro para ser esse ponta chato ali. Mas assim, o time, quando você tem um jogador de destaque, assim, você focar a marcação e tudo o jogo vai se envolver nele, como o Neymar aí pode ser uma vantagem para outros jogadores que também têm o seu destaque poder sobressair na partida. E aí pode ser uma válvula de escape para o time do Santos para cima do Atlético, né? É um jogo equilibrado. O Atlético também não está ainda bem, né? Os dois estão querendo vencer, tá naquele vai ou não vai, os dois times. Então, assim, naquele mundo das apostas esportivas, né? A odd está bem equilibrada para os dois aí. De aposta esportiva, a gente não está podendo falar, não. Tá, peraí, deixa o Bauchita falar. Você já quer atropelar o Bauchita? Só falar Gabriel Brazão. Deixa ele falar, deixa ele falar. A cara dele. Deixa o Gabriel Brazão é uma das preocupações que eu tenho hoje, porque jogo com o Grêmio, Volpe, melhor em campo. Jogo com São Paulo, mas no último Rafael, não foi assim. melhor em campo. No último não foi assim. O último goleiro deles também fez boas defesas. Mas não foi igual. Mas se você pega pega o SofaScore, você pega esses sites que fazem estatística, eles vão dar lá melhor em campo, goleiro do Vitória. Melhor em campo para mim vai ser o Neymar ou o Hulk. É o grande jogo da rodada, dois grandes astros num certo sentido. E assim, vira, Bauchito, um duelo. Eu acho que assim, acaba que querendo ou não as duas equipes, aquilo que o Vijão até falou, um foca no Neymar, o outro foca no Hulk, porque querendo ou não o jogo passa por eles. Eu tenho duas opiniões, né? Uma opinião como torcedor, quero que o Atlético se lasque, obviamente, e uma opinião como analisando o futebol. Eu acho que o Atlético hoje, ele está um pouquinho mais na frente que o Santos de conjunto, né, de preparação. Até o treinador. O treinador, tem o Cuca, que já conhece o elenco, conhece todo o esquema, já tem um esquema. Mas eu concordo também quando o Jaime fala sobre o pé na forma, né? O Atlético até agora, e isso eu acredito que seja muito pela falta de um homem-gol. Um cara que vai lá e bota a bola na casinha. Que o Atlético não tem. Depois que saiu... Você fala, mas você está falando do Daverson? Não, o Daverson era o centroavantão que precisava. Claro que o Atlético tem o Scarpa, tem o Hulk, né, tem o Arana, tem jogadores bons ali que podem... O Rony agora, o Rony é o que está fazendo. O Rony também. Mas eu prefiro uma situação dessa, os caras criando e esbarrando em bons goleiros, do que a situação do Cruzeiro, que quase não cria com a qualidade igual o Atlético tem criado. Então, o Cruzeiro te dá que uma hora vai acertar. E o Cruzeiro dá a sensação de ter 5 milhões no banco, né? Você já viu os 5 milhões no banco, ô Júnior Brasil? O Dudu e o Gabigol no banco é 5 milhões. Léo Jardim, nós vamos falar, vamos falar daqui a pouco. Além de ser um duelo de extrema importância para ambos os times, nenhum dos times ainda venceu na competição. O jogo marca um duelo inédito, Neymar e Hulk pela primeira vez. E aí eles vão se enfrentar. E são os brasileiros em atividades com mais gols marcados.
aqui na tela. Roda aí para a gente ver os números dos dois. Neymar e Hulk. Neymar, 33 anos, de pura malaiação também, que tem isso. O Hulk também tem um lado dele com a arbitragem, 38 anos. Neymar, 727, Hulk, 824 jogos, 442 gols do Neymar, o Hulk, 441. Ô, Hulk, você passa hoje o Neymar. Pronto. Assistência, 286 do Neymar, 232 do Hulk. Títulos, Champions, Copa do Brasil, Libertadores, Copa das Confederações, Hulk, Copa do Brasil, Brasileiro e uma Copa das Confederações. Gente, é um duelo interessante. Aí eu vou te falar. Vou começar com eles, porque eu sei que depois você vai falar muito. E, João, se você tivesse que escolher numa situação dessa, e a gente olha até por um aspecto, a necessidade de ídolos. O ídolo é importante. A gente vai falar depois do Cruzeiro. O Cruzeiro está um pouco com essa carência, mas você ter um desses dois, você, dirigente de futebol, e aí? Quem seria o seu? Aí a pergunta besta. A pergunta besta. Gente, na verdade, um dos dois que falar. Esse povo maldoso. Não, mas é verdade. Olha só, o que é legal ver, sempre são 5 anos de diferença. Esses números de detalhes eu nem tinha observado, mas é questão de número de gols, né? O Neymar, só com 33, tem um gol a mais só do que o Hulk. E a gente olha o Hulk como um cara que, não só que questão falando do Atlético, mas na Rússia, quando ele esteve lá, era um cara que fazia gol doidado. Tanto é que ele foi para a seleção muitas vezes, por destaque nisso. E a gente sempre, quando vai ver números dele, quando destaca, assim, você vê, nossa, o Neymar, com poucos jogos, tem o mesmo número de gols, né? Então, assim, eu vejo que às vezes a gente esquece esse Neymar do que foi, né? O problema é o momento, cara. O futebol é muito momento. A gente fica preocupando, às vezes, em questão, olhando só o histórico. O histórico é legal, mas a fase é diferente, entendeu? Sim. A fase do Neymar agora, ele tá tentando se reencontrar, vem de lesão toda hora, não é mais aquele Neymar, né? E muito problema, sempre teve, na verdade, né? A mídia em cima dele foi desde o início da carreira. Mas, assim, jogar futebol não tem nem comparação. O Neymar joga muito mais que o Hulk. O Hulk, em relação ao que ele entrega para o time, para o jogo do time, é muito mais. Porque o Neymar, ele é o malabarista ali com a bola, né? É o cara de destaque sozinho, ele resolve muitas vezes. Era assim aqui no Santos, lá, nós estamos falando em 2010, ele foi campeão da Copa do Brasil e tudo mais. E quando ele foi para o Barcelona também, foi o grande destaque. O problema na carreira dele se tornou quando ele saiu, foi para o PSG para tentar ser o cara, trouxeram o Messi e não foi mais. Acabou. Mas em comparação aos dois, se ter que escolher hoje, vamos pegar esses dois disponíveis no mercado para trazer para o Cruzeiro, eu não trago nenhum dos dois, não. Gabigol que você ia trazer. Também não. Ô, Bauchito, inclusive aqui nos campeonatos regionais não estão listados, porque assim, o Hulk não joga paulista, nem o Neymar, mineiro. Então, assim, foram isso aí. Esse cara que é uma referência, cada time às vezes costuma ter um, Flamengo tem vários, Palmeiras tem vários, mas quando você tem um jogador referência, por mais que seja, o Bijão falou até uma coisa interessante, um Rony, que chegou muito bem, entregando não só pela luta, mas um cara fazendo gols. Ou seja, ter um maestro é bom, porque ele eleva o nível do resto da galera. Olha, eu particularmente, assim, eu acho que hoje, atualmente, o Hulk, ele é mais imprescindível para o Atlético do que, por exemplo, o Neymar. Porque o Neymar, cara, até agora o Neymar veio, ele tá na boa, ele não precisa mais provar nada, ele não tá... E também o Hulk também não, mas tecnicamente hoje eu acho que o Hulk, ele é melhor do que o Neymar nesse sentido. Concordo. Né? Mas, claro, sem tirar a história, se a gente for basear na história, o Neymar tem mais bagagem nesse sentido, mas, cara, eu ficaria com o Ronaldo Fenômeno, se tivesse que escolher. Jaime Júnior, o que você espera desse jogo de hoje? Qual que é a sua expectativa? O Atlético tem como chegar lá e ganhar? Tomara que sim, eu espero que sim, porque o Atlético vive um momento melhor do que o Santos. O nosso problema é só o pé na forma. O Santos tem mais problemas que a gente. E sobre Hulk e Neymar, Hulk é mais ídolo para mim que o Neymar. Neymar não conseguiu ser aquele ídolo do futebol brasileiro que a gente esperava que ele fosse. Ele não conseguiu ser esse grande ídolo. Mídia em cima dele? Tem, mas tinha também em cima de Maradona, que é um super ídolo lá na Argentina, em cima de Ronaldinho Gaúcho. A gente viu aqui quando o Ronaldinho veio jogar no Atlético, todo lugar que o Atlético ia era o evento, com o Ronaldinho Gaúcho sempre procurado. E ele é um ídolo do futebol brasileiro. Então, para ser ídolo, você tem que saber fazer dentro de campo, encantar as pessoas, e fora de campo, você precisa também construir bem a sua imagem para ser esse ídolo. O Hulk faz isso.
com as suas ações, a forma que trata o torcedor. Ele é fantástico. Por isso, o Hulk é muito mais ídolo do que Neymar. Tá certo. E a gente vai para o intervalo rapidinho. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, 99680-2910. Quem é maior? Neymar? Hulk? Quem é mais importante? Mande sua mensagem, fale do Galo. Qual o placar de hoje? A gente vai para o intervalo e volta já já. Os caras falar, eles estão numa falação, um negócio impressionante. O Bauchita sempre foi equilibrado. Só que hoje ele tá do lado do Bijão, o homem tá assim desorientado. Ô Brasil, uma pergunta que eu quero te fazer. O Neymar é o Fábio Júnior do futebol? A metade da laranja, hein? Estamos de volta. O cantor. Com bola na rede. E tem mensagem aqui. Você sempre pode mandar a sua mensagem. E fale também o seguinte, olha só, você vai concorrer ao sorteio amanhã. Estou toda hora achando que amanhã já é sexta, não é não. Amanhã, essa camisa aqui do meu amigo Antônio Elvésio, da rádio SCA. Olha, linda. Isso aqui é um verde piscina maravilhoso, muito bonita essa blusa. Agora, essa aqui, olha, o Valdir Bijão falou que vai mandar umas 30 mensagens agora no intervalo. Na hora que ele viu, ele não acreditou. Da By For Men, lá de Divinópolis. Você vai no Instagram, By For Men Varejo. Social, né? É linda, social. Eu vou te falar, se você colocar uma camisa dessa e sair em BH, no dia seguinte você está marcando casamento, amigo. Essa camisa aqui é bonita demais. Então vamos lá, participações, vamos ver. Florisvaldo, quero ganhar a camisa, eu estou assistindo o programa Bola na Rede de segunda a sexta. Florisvaldo, brigadão, viu, amigo? Dicro Rubens, parabéns pelo programa. Valeu, meu velho, brigadão, tá? Bernardo, fala Brasil, boa tarde. Galo ganha hoje. Mande o placar. Quanto que o Galo vai ganhar hoje? Mande, participe. Só você mandar aqui a sua mensagem, nós vamos registrar. E agora chegou a vez do Cruzeiro. Braga, depois lá no Nabi, a bicha de é fim de semana. Antes tem o Bahia no Mineirão. E tem um jogador que eu vou te falar. O Bauchita carrega a foto dele na carteira. Quem que é? Dineno. Juan Dineno. Você falou que ele vai solucionar, vai entrar e vai fazer uns 3 gols só com a testa lá. Então o Dineno pode voltar a ser relacionado depois de 8 meses sem jogar. Aí eu te pergunto, não é você não? Você tem que falar demais, convidado é ele. Pode falar, Bijão, ele sabe muito mais do que eu. Não quer te deixar falar. Dineno é a solução? É o comandante, né? Oh. É o comandante. Ó, expectativa boa, graças a Deus, notícia boa no Cruzeiro, né? Que tá difícil de ter, né? Eu sempre falo pro pessoal, a pior notícia do Cruzeiro é sempre a de amanhã. Infelizmente tá triste esses assuntos. Mas é bom saber que depois de um período longo aí, acho que desde abril do ano passado, quase um ano parado aí, o último jogo dele, Cruzeiro Internacional, no ano passado, onde ele acabou machucando, rompeu o ligamento cruzado anterior. Só craque machuca, tá, Bauchita? Eu tenho essa lesão aqui também, eu sei que é complicado demais. E, assim, esse processo de volta, tem que ter paciência, sabe? Por mais que o departamento médico liberou o jogador, já está apto aí a poder ser relacionado para esse jogo contra o Bahia, ele tem que ter calma, porque até para o estilo de jogo do Cruzeiro, tendo um Dineno no ataque, é totalmente diferente. Hoje o Cruzeiro tem 3 centroavantes, Caio Jorge, Gabigol e o Dineno. Cada um com uma característica diferente um do outro. O Gabigol é mais a finalização por baixo, tem que chegar a bola redonda para ele, um passe ele acaba fazendo já o gol. Um toque, né? Faz o gol no caso. O Caio Jorge é um cara mais de movimentação, ele participa um pouco mais ali. E o Dineno como você falou aí, a questão da testa, né? Aí eu consigo falar melhor sobre isso. Mas assim, é bola aérea, cara. Bola aérea no México. No México, ele foi a artilharia dele jogando no México. Se eu não me engano, eu peguei esse taxa, mais de 40% dos gols era só de cabeça. No Cruzeiro, também, a maioria dos gols dele é de cabeça. E para esse gol de cabeça acontecer, tem que ter o quê? O cruzamento. Então, o Cruzeiro hoje trabalha muito bem esses cruzamentos na área. Depende muito do Willian. O Willian, quando consegue, estava cruzando legal. Quando quer, né? É que o Bolassi, quando estava bem jogando, os gols do Bolassi também foram de cabeça. O Cruzeiro tem essa oportunidade de fazer esses cruzamentos ali, mas assim, precisa melhorar muita coisa ainda. Nesse momento, o Cruzeiro com o Jardim, é necessário ajustar a parte lá atrás, sabe? Arrumar a casinha, porque o Cruzeiro está sofrendo gol a todo jogo. Então, assim, fecha a casinha, arruma, melhora esse meio de campo, mais sólido um pouco, como aconteceu nesse jogo com o São Paulo, ficou um time mais fechado, mais equilibrado no meio. E depois, o que faltou no jogo contra o São Paulo? Criação, né? A parte ofensiva funcionar, velocidade, transição. Então, nesse momento aí, quando tiver isso, que aí o Dineno
vai começar a aparecer mais. Então a gente não pode atropelar etapas. Mas aí, viu, Bauchita, entram dois jogadores também que você falou dos laterais e que eles, muitas das vezes, até o Marlon, que teve um grande momento e foi embora, mas um Dudu, um Wanderson, que para mim não é o ideal, mas são dois jogadores agudos. E um detalhe, recentemente o técnico do Palmeiras, o Abel, ele disse da importância, 80% dos gols são ali, o Jurandir Gama Filho, que está aqui com a gente, fala funil, que é o termo que eles usam, ali no bico, perto da área, entre a intermediária e a grande área, que são os cruzamentos, 80%. Então tem um cara como o Dineno, a gente não sabe nem se ele vai jogar, nem se vai ser relacionado, mas tende a ser relacionado. É uma boa, é uma alternativa de jogo, Bauchita. O William foi um dos grandes garçons do Cruzeiro nesse quesito aí de cruzamento, né, de lançamento. Eu espero que o William, ele queira jogar, porque futebol ele tem para isso. Né? Eu não sei o que está acontecendo, se ele quer sair, se ele não quer, mas eu acho que bate muito do William, né? Porque o Kaique ainda é um garoto ainda, né? Vai ter que melhorar muito ainda nesse quesito. É um bom jogador, eu acho que o Kaique tem que ser titular. Agora, claro, você falou muito bem, Wanderson, Dudu, esses alas que jogam aí, eu não entendo por que o Marquinhos, quando estava... Concordo com você, tinha que ser mais aproveitado. Não tem oportunidade. Eu acho que o Jardim, com a filosofia que ele tem de fazer, não é um 11, ele quer 22 ali jogando para que tenha uma consistência à equipe. Eu acho que ele tem que dar um rodízio nesse sentido do Marquinhos. Só que o Marquinhos deve estar muito ruim para não poder jogar nesse time. Inclusive, está o Arthur lembrando aqui que dos 8 gols que ele fez ano passado, 6 foram de cabeça. E a pergunta, Jaime Júnior, eu ia até pegar seu celular para ver aqui, mas agora você já tirou. Você estava mandando uma mensagem aqui, eu queria até ler, mas agora eu não posso, ficou fechado na tela. Você foi esperto agora, mas a pergunta é o seguinte, não, você vai abrir esse celular que eu quero ver, que eu assustei. Você está apurando uma informação. Agora, você entende de torcida, porque inclusive você animou a torcida na Arena MRV durante muito tempo e tal, brilhantemente. O Cruzeiro vai ter a torcida. Claro que essa chuva, feriado, atrapalha um pouquinho, mas com o torcedor, o time fica mais ligado. A venda tá boa? Como é que tá? Não sei não. Esse feriado tem muita gente saindo, né? Eles não falaram, né? Não soltaram. Não, mas falar de torcida do Cruzeiro não precisa nem de falar nada, não precisa provar nada, né? Os números provam aí, né? Dos maiores médios, se não me engano, a segunda maior média pública aí, a torcida do Cruzeiro está marcando a presença. Não precisa pedir a torcida. Você viu lá, maior público visitante, né? Em São Paulo, mais de 2.500 torcedores. Não precisa pedir ajuda para a torcida. A torcida está fazendo a parte dela, ela está fazendo. Porque depende a gente encontrar um time com vontade, né? Igual vocês falaram. Por isso que eu falo, a torcida pode ligar esse time, né? O que faltou naquele jogo do Mushuki-Runa, no São Paulo, a gente já teve uma reação. Vontade de querer jogar, já é o primeiro passo. Já foi um time também mais organizado, sabe? Porque naquele jogo foi tudo confuso, o próprio Léo não ajuda, mas eu vi mais organização. Precisa disso. Agora, eu acho que como torcedor ali no cangote, o cara... Você vê o Romero, gente, que era o cara da raça no Cruzeiro, tem jogo que ele estava aí... Já começou a ser questionado. Quem jogou muito bem foi o Lucas Silva. Jogou demais. Lucas Silva, eu acho que tá pedindo passagem. Aí, porque tem uma pergunta envolvendo o Lucas Silva para você daqui a pouquinho. Beleza. Segura. Então aqui, a gente vai seguir. E o treinador Léo Jardim, que para mim eu tô meio cismado com esse Léo Jardim, viu? Ele vai ter o retorno do Jonathan Jesus. Meu Deus! Mas vamos embora. Porque o Jonathan Jesus também, eu vou te falar, ele teve bons jogos, mas ultimamente se posicionou mal de um tanto. Aquela segurança que ele trouxe, eu acho que foi muito mais em função da fragilidade do adversário, porque na hora que ele encontrou um adversário um pouco mais firme, ele se posicionou muito mal. Mas querendo ou não, é um jogador melhor do que, para mim, Gamarra. É ou não é? Isso aí é. Não tem dúvida nenhuma. Gamarra foi uma loucura, cara. E aí, falar. Tem nem que discutir, tem nem que discutir, pelo amor de Deus. No lugar dele está o Vidalba. O problema do Vidalba é só a estatura, isso que eu ia falar. sabe? E o Jonathan tem mais estatura do que ele, assim, mas de posicionamento, eu vejo que o Vidalba, às vezes, tá mais entrosado ali pelo lado esquerdo. Mas esse jogo aí com o São Paulo, o lado esquerdo do Cruzeiro teve muita dificuldade. O Kaique foi aos 40 minutos do primeiro tempo que ele conseguiu dar um tranco lá no esqueci o nome do jogador do São Paulo, acho que era Lucas Ferreira, do São Paulo, garoto de 18 anos. Dava deitando e rolando. E na cobertura é o Vidalba, sabe? Assim, e o gol que o São Paulo fez saiu do cruzamento pelo lado direito do Cruzeiro, ali, do lado esquerdo do Cruzeiro. Então o Cruzeiro tem essa dificuldade ali. A volta do Jonathan Jesus dá uma segurança. Agora, uma coisa tem que ter um pouquinho mais de calma, tá? Kaique, às vezes ele é meio imprudente. Eu vou falar uma coisa. Vocês estão falando do Jonathan Jesus, do Vidalba, mas tem um aí que tem que fazer jus ao salário, à pompa que ele chegou, que é
Fabrício Bruno, né? Cornetar o Fabrício Bruno? Vou. Não, mas tem muita gente cornetando, sim. ele não está errado, não. Agora eu quero te perguntar o seguinte, você é treinador, para mim foi um equívoco. Colocar Gabigol e Dudu no banco, top, perfeito, maravilha, você está 5 dando um milhões. recado. Só que é o seguinte, no decorrer do jogo entrou o Dudu e o Gabigol não entra, aí se o Gabigol vai perder pro Lautaro, ele vai ganhar de quem? Não tem como, não entra na minha cabeça, ele tinha que entrar no jogo. Ele já tinha recebido ali o recado. Tem um esquema que mudou, gostei do Cruzeiro mais encorpado no meio, mas Jaime, você deixa o cara, potencial craque, no banco? Ou tem hora que o treinador tem que fazer isso mesmo? Eu não sei o que está acontecendo nos bastidores. Se soubesse, a gente daria essa justificativa, né? Mas se o treinador fez isso, ele tem um motivo. Ele tem um motivo, não fez à toa, não. Eu vejo o desempenho do Gabigol muito relacionado ao meio de campo, ao poder de criação do Cruzeiro. A bola tem que chegar para ele. Então, se tem um esquema em que o Matheus Pereira não funciona, aí não tem ali um armador, por exemplo, o Cruzeiro perdeu demais com essa contusão do Matheus Henrique, né, que era o melhor jogador do Cruzeiro. E aí não tem essa válvula de escape para a bola chegar lá. O Wanderson é muito enceradeira, fica ali, às vezes dá certo, às vezes não dá. Então a bola tem que chegar para o Gabigol. Tem que chegar. E outra coisa, hoje vai chegar para a garotada, pessoal do Sub-20, Cruzeiro que é líder do Brasileiro Sub-20, ele vai jogar contra o Flamengo na Toca 1, na Toca da Raposa, e você pode acompanhar aí. O jogo é às 3 horas contra o Flamengo. Você acompanha no YouTube oficial do clube, a TV Cruzeiro. E aí agora um detalhe, ontem a gente teve uma situação interessante e eu queria pedir que vocês tivessem personalidade, caráter, não fossem vaselina e vocês não fizessem o que uma pessoa até dá uma escorregada. Então a gente vai ouvir, foi com a turma de ontem no programa, eles elegeram quem é o bonitão do Galo. Vamos ver o que foi falado ontem com os nossos especialistas? Roda aí. E além de tudo, o Eduardo Guerra me falou que é dos mais bonitos do elenco. Eu estou falando de Lianco. Lianco volta, que ele ficou suspenso. Dos mais não. Dos mais. Não, peraí. O mais. Não. Passou o Igor Rabelo. Passou Igor Rabelo? Não estou acreditando. O Beto falou que é Igor Rabelo. Passou Igor Rabelo. Acabou. Passou? Acabou. A gente está discutindo... Não, peraí, não. Quem que é o mais bonito? Igor Rabelo ou Lianco? Ô, bicho, esse negócio de olhar uma bonita, rapaz. Cada um Eu trabalho com o processo para fazer o homem ficar mais bonito. A gente trabalha com transplante capilar. Então você tem que falar qual tem o cabelo mais bonito. Agora eu quero ver. Você é um especialista. Se é para analisar os dois, é Igor Rabelo. Tem um cabelo bacana. Cara, Quem que é que tem o cabelo mais bonito? o Igor Rabelo. A gente analisa, porque, cara... Eu vou fazer corte disso. Eu vou fazer corte disso. Nesses 32 anos que eu trabalho com a área da cirurgia do transplante capilar, a gente só olha para a cabeça das pessoas, se o cara é careca ou se o cara é cabeludo. Aí o cara fala assim, eu tenho cabelo ruim. Não, cabelo ruim é o que você não tem. E se não tem, eu resolvo. Eu vou começar com você, mas eu quero ver se você tem personalidade. É É o você seguinte, mesmo. agora, olha, ganhou Igor Rabelo, mas você agora vai ter uma posição firme. Quem é mais bonito, Lucas Silva ou Igor Rabelo? Quem é mais bonito? Não. Vamos lá. Não. Lucas Silva ou Igor Me Rabelo? compromete, eu sou um cara bem casado, graças a Deus. Aqui, eu não tenho quem é mais bonito, Cara, Lucas Silva ou Igor Rabelo? Eu acho você muito mais bonito, um cara elegante, viu? Você, Aqui, ó pro Viu? Bauchita aqui, ó. depois você me manda o Pix. Só que, Jaime, quem é mais bonito, Igor Rabelo ou Lucas Silva? Ai, gente. Não é a gente não, vambora. Masculinidade- masculinidade tem frágil, dinheiro. Quem A que nossa- é? a nossa Quem que é? fase- Lucas ou Igor? Nossa Não, você vai fase falar do que é o Lianco. campeonato. Hein? Então tá, você vai de Lianco. Que você? Vocês já colocaram o Lucas Silva como o mais bonito do Ué, Cruzeiro assim aqui, mesmo? você sabe que hoje de manhã eu tava conversando com o Arthur, eu falei, vamos ver os bonitão do Cruzeiro. Romero não dá, Lautaro não dá. Aí você vai. Tem Cássio e Fabrício. Fagner. Tem Cássio e Fagner ali que dá uma disputa. Tá Aí, Cássio. Não. O Cássio a e Fagner. mistura da Regina Casé com o Conan, é o E Cássio. quem que é o seu? É o Lucas, não é o Lucas Silva, não? Não é o Eu perfil. tô falando assim porque vocês já colocaram o Lucas Silva. Quem que é? Vambora que nós temos que ir pro intervalo. O menos feio do Cruzeiro é o Lucas Silva Ah, mesmo. Tem uma amiga minha, Débora, que a gente vai assistir jogo junto, que eu não consigo. É o tempo inteiro. Ela fala, o Lucas Silva pega na bola. Ai, meu amor. E Pablo, para com isso, vamos assistir o jogo. Meu Deus do céu, eu Bauchita, não aguento não. te amo. Empatei com o Lucas Silva. Então você, torcida do Cruzeiro, mande sua mensagem pra gente, 996802910. No intervalo é rapidinho. Fale quem é o mais bonito, é o Lucas Silva. Fale se você acredita na vitória do Cruzeiro. Se você vai no Mineirão, qual placar? Mande a mensagem, o intervalo é rapidinho.
Pois é, Termina o programa, eu tenho que levar o Bauchita, ainda pagar o almoço do Bauchita. Eu vou te falar que fase que eu tô, viu? E a Cris brava com o Bauchita aqui. Seu Bola na Rede tá de volta e eu espero que você se torne sócio cativo do programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Bauchita, aquele estrogonofezinho gostoso, quentinho, a gente vai saborear. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 996802910. Aqui na tela tem o WhatsApp. Antônio Gianesini, boa tarde. Sou Antônio do centro de BH, 3-1 para o Galo e Hulk é melhor que Neymar. Quero ganhar a camisa. Boa sorte, meu velho. Valeu. Tem mais? Idelfonso, boa tarde. Quero ganhar a camisa aqui, é Galão. Boa sorte para você também. Matheus Monteiro, boa tarde. Quero ganhar a blusa. Estou adorando o programa. Parabéns. Eu também ter a sua companhia. Eu estou adorando, viu, Matheus? Bom demais. Aqui, a gente vai, antes eu tenho que só de novo mostrar, porque amanhã é o sorteio, hein? Olha só que blusa maravilhosa, para você dar aquele rolê e ainda tirar onda, que é da rádio SCA, do meu amigo Antônio Elvésio. E essa aqui, by Formen, você vai ficar bonito demais. Você vai arrumar namorada, você vai curtir a balada, até almoço, vão pagar para você com essa camisa aqui. Olha só. Maravilhosa, o tecido é gostoso demais. By Formen, lá de Divinópolis, fabricação própria. Sorteio amanhã, entra no Insta By Formen Varejo, tem lá varejo atacado. E ontem tivemos um jogo pela 4ª rodada do Brasileiro. O Ceará recebeu o Vasco e venceu por 2-1, com direito a uma lei que ela é a máxima no futebol. Qual lei que é? Qual lei que é? A lei do ex, né? Aí. Pedro Raul marcou 2 vezes e ainda assumiu a artilharia do Brasileiro. Essa lei não tem moleza não, ela acontece mesmo. E aí, vocês assistiram o jogo? Muitos falando do Ceará aí, que o Ceará era um candidato ao rebaixamento e tá... E o Veguete que foi quem fez o gol do Vasco. Ele sempre, né? Agora, eu queria... Esse Pedro Raul podia estar no Galo, hein? Eu acho que esse menino é interessante, eu também gosto. Concordo com você, é interessante. No Vasco ele não deu certo. Foi, se eu não me engano, a segunda maior contratação do Vasco. E foi quem levou para lá? Você sabe? Não. Alexandre Matos, foi não? Alexandre Matos levou ele para o Vasco, né? E não deu certo lá e hoje o cara vai dar certo. É muito ruim quando acontece, porque o Cruzeiro tem vários jogadores nesse sentido. Tá aqui, aí sai, vai para outro time e deslancha. O Marlon pode se dar bem lá no... ele quer estar lá. Aqui, vocês acham que às vezes, nesse tipo de situação, acontece muito... O Atlético Savinho, exemplo, N impaciências dos 2 times, que falta um pouquinho de paciência às vezes? Falta, mas também depende do momento, do time, jogador se adaptar, elenco, isso aí tem muitas, como é que eu posso dizer, detalhes que vai interferir nisso, né? E às vezes o jogador se encontra ali, como o Pedro Raul fez 2 gols, a gente não pode só basear, será que o cara tá bem só porque fez 2 gols ali contra o Vasco? Tem que analisar todo o histórico, né? Porque às vezes você fica pegando um detalhe só, igual foi com o Fagner no Cruzeiro. Jogou bem contra o Vasco, tem que ser titular. Não, calma aí, vamos observar direito, tem que dar outra oportunidade para ver se vai firmar ou não, né? Você sabe Mas é muito de fase, cara. Que aqui o Arthur me lembrou aqui, eu concordo. Para mim, eu não gostei quando ele saiu. O Thiago foi lá para a Europa e fazendo gol. E ele aqui teve, o centroavantão, aqui teve uma impaciência muito grande com ele. E eu acho que nem foram tantos jogos assim, Baú. Eu acho que às vezes essa paciência é válida, mas eu acho que também parte muito do jogador. Eu estou muito confiante, você não deixou eu falar, mas eu vou falar aqui. Eu sou fã do Lucas Silva. Não, do Dineno. Eu quero que o Dineno, para mim o Dineno vai, quando ele pegar confiança, obviamente uma contusão séria, né? Ele vai ter aí o prazo para adaptar e pegar essa confiança, né? Mas ele, para mim, é um centroavante. E o próprio Leonardo Jardim já falou que no elenco do Cruzeiro não tem um centroavante com as características do Juan Dineno. E ele vinha bem. Eu acho que ele vai pedir, a hora que ele chegar, os outros que briguem pela titularidade. E vamos ver aqui a rodada. Eu vou perguntar aqui para o Jaime a rodada aqui na tela. Agora só um detalhe. Jogador que não tem característica, que está aí no mercado com relação, comparando aos jogadores do Cruzeiro, quase nenhum tem, porque lá não tem gente que chuta bem, não é bom de bola aérea, tem cara que não cruza bem. O Cruzeiro está carecendo de muita coisa, pelo menos dá certo. Tem expectativa do Dudu, do Gabigol, mas no momento o trem lá está feito. Aqui, 4ª rodada. Jaime, qual que é o jogo da rodada? Claro, tirando o Atlético, Bota e São Paulo, um jogo interessante, o Sport e o Braga, Mirassol e Grêmio. Esse aqui, Inter e Palmeiras, esse aqui também, hein? Inter e Palmeiras, se o Inter vai chegar com força, o Corinthians o principal e Flu é outro. Santos e Galo. Aqui, o Cruzeiro está aqui.
o Fla e Juventude. O Atlético, a gente já falou, Vitória e Fortaleza. Seus 2 jogos, porque tem aqui uns 3 jogos interessantes. Seus 2 jogos da rodada. Depois do Galo, Inter e Palmeiras, para mim, é o principal jogo da rodada. Aí depois, qual que você assistiria? Depois eu assistiria esse Corinthians e Fluminense. Então, o Bota e São Paulo. Bota e São Paulo vai dar um jogo bom também. Tá. Eu ficaria entre os Escolhe dois. o jogo da rodada. O jogo da rodada. Tirando Cruzeiro e Bahia, É. eu tô gostando muito desse Vitória e Fortaleza aí. Eu acho que é interessante também. Claro, Internacional e Palmeiras, Corinthians e Fluminense são tradicionais. Equipes gigantes, né? Botafogo e São Paulo. Botafogo nem tanto, mas o Botafogo e São Paulo também. Vijão já está falando aqui que o jogo dele é o Grêmio e Mirassol. Não, Por quê? Não. Eu tenho um costume, às vezes eu gosto de assistir jogos do próximo adversário do Cruzeiro. Eu assistiria um Sport Bragantino. Boa! Porque é o gostei. próximo adversário do Cruzeiro, para ver legal. como esse time vai chegar ao próximo adversário do Cruzeiro. Porque por muitas vezes a gente vai assistir um jogo, começa a analisar aquilo ali, mas você tem que saber como que está o adversário, né? Tem que ter uma noção. Essa E aí isso lógica sua é ajuda, muito isso boa. ajuda. Agora para tudo. A gente não entra na minha cabeça um jogador multimilionário, cheio de grana. Como é que deixa a família se envolver numa situação dessa? Tudo sendo comprovado, mas já tem as mensagens. É o caso do Bruno Henrique do Flamengo. Ele foi indiciado pela Polícia Federal por ter forçado um cartão no jogo contra o Santos em 2023 no Brasileiro. Ele forçou esse cartão para beneficiar apostadores, né? A informação que foi divulgada pelo portal Metrópole e no celular do Bruno. E aí os investigadores acharam mensagens entre ele e o irmão que ligaram o Bruno a um esquema de apostas. E aí ele foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva. O irmão do jogador, a cunhada e uma prima teriam feito apostas antes do jogo contra o Santos. Ele fala que no Santos, numa mensagem, ele levaria o cartão, levou. A assessoria do Bruno Henrique afirmou que o atacante não vai se manifestar, que ele segue relacionado para o jogo do Flamengo contra o Juventude. E aqui vamos ler aqui o que o Flamengo soltou sobre o caso, a nota aqui do Flamengo. Está aqui. O Flamengo não foi comunicado oficialmente pelas autoridades do caso do Bruno. O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende por igual a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase ao contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito. Vou rodar aqui para você pelo seguinte. O lance, não sei se vocês lembram do lance, cara, quando esse papo saiu, a CBF investigando, e aí a gente tem que falar rapidinho, ele encosta de leve. Para mim, ali nem cartão eu daria. Então, para mim, se eles fazem isso aqui no cara e tomam amarelo, para mim não era nem para amarelo no lance. Eu não estou defendendo o jogador, não. Isso vai ser investigado, ele não foi condenado Sim. ainda, ele foi apenas indiciado nesse processo. Mas eu tenho pensado muito a respeito disso. Você estava querendo saber o que eu estava olhando aqui, né? Agora você pode olhar, vem cá. Agora você pode olhar o que eu estava olhando aqui. Olha o que me assusta. Brasileiros gastam cerca de 30 bilhões por mês com bets. Então, assim, isso está me assustando demais. E tem muito lance estranho que a gente vê no futebol que eu não duvido de nada. E você? Olha, eu acho que isso é um reflexo da nossa sociedade, né? Boa. É o que nós estamos vivendo, não só no segmento. O futebol é só um braço do que está acontecendo no geral. Concordo. Né? E aí entra milhões de coisas que realmente deterioraram tudo. E olha, eu acho engraçado, você falou, se a CBF está investigando. Ô, gente, me desculpa, viu? Mas a CBF investigar alguém, sendo que a CBF está sendo investigada também... Ô, gente, pelo amor de Deus, é o sujo falando do mal lavado. Eu acho que, de qualquer forma, não precisava, né, Beijão? Um jogador com a grana que tem, mandar mesada para a família, para a cunhada, para o primo, para quem quiser. Eu acho que esse tipo de coisa não pode acontecer para um jogador do patamar do Bruno. O engraçado é porque, pelo que foi divulgado pela Polícia Federal, na conversa com do irmão dele, né? Até o irmão dele acaba intimidando ele mais ali a falar o que vai acontecer e tal. E os valores são bem abaixo em relação ao que um jogador de futebol ganha, Claro, né? 10 a gente está falando de aposta de R$300 para ganhar 500, de R$1.000 para ganhar 2.000. Assim, é o valor baixo em relação ao que é o cenário do futebol. O que acontece, acredito eu lido com essa questão de aposta esportiva, tanto no meu trabalho no Cruzeiro, a gente envolve nisso. Eu sempre falo, pessoal, como aconteceu esse lance do Bruno Henrique e tal, a investigação teria que ir em cima da arbitragem também, porque quem dá o cartão é o árbitro. Claro. Né? O jogador combinou
com o árbitro para levar aquele cartão ou não, porque ele vai fazer a falta, mas quem dá a garantia se é um cartão amarelo, se é vermelho ou não, é a arbitragem também. O detalhe que tem nessa questão da apostas esportiva é porque essas de cartão, de um escanteio, de uma falta aqui ou falta ali, que existe mercado para isso, para apostar, ela está mais favorável ao jogador fazer esse problema de erro aí, entendeu? Agora, de resultado de jogo, cara, eu acho que é muito difícil combinar com 22 em campo de um jogar o outro não. Mas o detalhe de levar um cartão, acho que isso aí influencia. E o intervalo é rapidinho, a gente vai e volta. Vamos aguardar você depois do melhor intervalo da TV brasileira. Já já a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede, o seu programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de futebol, esportes e muito mais. Sempre você vai encontrar essas feras aqui com a gente. Vamos lá, tem um WhatsApp. Vota Luísa. Olá, amigos do Bola na Rede. O Bauchita cantando para Lennon e McCartney. É show. A torcida do Cruzeiro deveria cantar também. É porque a senhora não viu o Bauchita cantando axé. Tô aí fora. ele arrasa. É um fenômeno. Amaral, boa tarde, bancada. Torce pro Galo não ressuscitar o Santos. Quero ganhar essa camisa. Amaral, Jardim Riacho, Contagem. Valeu, Amaral. Boa sorte para você. Tem mais. Luciano, boa tarde, Júnior Brasil e amigos do Bola na Rede. Agora o meu programa esportivo número 1 é o Bola na Rede. Quero ganhar a camisa, Luciano Cacique Santos. Luciano, aqui para você. Você ganhou meu coração. Você é o cara. Quero ouvir de você. Fala do Cruzoeiros agora. Conta, fala do seu trabalho lá. Uma honra sempre poder falar de Cruzeiro, porque é um projeto independente, né? Já vai fazer 12 anos agora, em 2025, eu estou aí na internet produzindo conteúdo do Cruzeiro e já rotei praticamente a América do Sul vivendo o Cruzeiro, então mostrando a torcida do Cruzeiro nas redes sociais, né? Vivendo tudo isso e muitas oportunidades com grandes emissoras de TV, de poder viajar, de fazer tudo isso. E hoje a gente faz podcast, faz live, o tempo inteiro comentando do Cruzeiro, né? Inclusive, recentemente, parceria até com a Casé TV também agora, a gente está produzindo conteúdo lá. E o João Paulo Bi, que vem aqui também no programa de vez em quando, participa, trabalha junto comigo, Fabrício Simas, um abraço para ele também. A gente tem parceria com alguns estúdios aqui em BH e a gente vai produzindo esse comentário, a maioria das vezes pós-jogo, né? A gente resenhando sobre o que acontece no Cruzeiro. Tem o podcast, vai para o Spotify, o YouTube bombando. Ao todo aí quase 1,5 milhão de seguidores, né, nas redes sociais do Cruzeiro no geral, multiplataformas, né? Então é uma honra poder falar de Cruzeiro, viver o Cruzeiro, né? A verdade é essa, a gente vive o Cruzeiro aqui e vivendo uma fase ruim, mas a gente não pode esquecer que... E ó, Padre Samuel tá aqui no meu ouvido falando, nós vamos dar um jeito de contratar esse homem, juntar um dinheirinho e tal, fazer uma vaquinha. Nós vamos contratar esse homem. Galera, valeu demais. Obrigado, Valdir, pela sua presença. Você abrilhantou demais. Espero que você volte. Baú, depois de você falar que eu e Lucas Silva estamos na fita... E te convidar vocês para dia 19, estarei na Monca Cervejaria. Estarei uma casa lá ao seu sensacional no Olhos d'Água. Vai convidar a gente? Você vai convidar a gente? Tá convidado os dois. Vai pagar a cerveja? Não, lá a cerveja é a melhor de todas. Então Pode pronto, aí eu vou. Jaime, valeu demais. E só lembrando, hein, galera? Olha, hoje, 7 da noite, tem um Placar Horizonte. Depois, amanhã, 10 da manhã, Deus me dibre. E logo depois, 1 da tarde, aqui, o Bola na Rede. Valeu, Jaime, Bauchita, Valdir. Valeu demais. Até amanhã.